E eu quero ler a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Nós falando sobre paz em Israel, e eu tive meditando na palavra de Deus, e quero trazer a palavra aos irmãos, e depois falar para você o quanto é importante nós orarmos por Israel. Diz assim a palavra de Deus. Quantos encontraram? Diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Isso foi a promessa de Deus a Abraão. Na verdade, naquela época ele era chamado ainda como Abrão. Oremos ao Senhor nessa noite, pedimos que Ele nos abençoe e nos dê sabedoria. Soberano Deus e eterno Pai, Deus santo nome, pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê, ó Deus, entendimento para compreender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, sei que Tu estás presente aqui neste lugar, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Deus Todo-Poderoso. Bendito sejas Tu, Senhor, ó Deus, que governa sobre todos os povos e sobre todas as nações. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Poder sentar, queridos irmãos. Eu estava comentando com a minha esposa, e quando me falaram a respeito do tema, eu fiquei, digamos assim, você fica um pouco procurando o que falar, né? O que você vai ministrar para a igreja. E eu quero trazer aqui a promessa de Deus para Abraão. Porque Abraão, a partir dele, houve, que nós podemos dizer, houve o nascimento, ou o início, o princípio da nação de Israel. Algumas pessoas, irmãos, têm, e como estava falando a minha esposa, a respeito de Israel, quando se fala de Israel, alguns têm uma visão distorcida, né? Porque nós sabemos que um novo Estado de Israel foi criado, né? Agora bem próximo de nós, ou seja, quando eu falo de nós, estou falando desse tempo agora, um novo Estado foi criado. E algumas pessoas têm a ideia de que esse Israel que foi criado não é a nação de Israel segundo a palavra de Deus, segundo o Antigo Testamento, né? E, inclusive, como bem falou a minha esposa, eu também estava falando ali com o obreiro Éden, que hoje pastoreia a igreja ali no Platô, e alguns, até pastores, estão pregando que esse Israel não é o mesmo da Bíblia. E eu vi essa mensagem quando alguém postou no WhatsApp da família da minha esposa, e eu fiquei pensando, inclusive essa pessoa que postou, ela é doutorada, né? E é professora da UFAM, e tem um grau bem elevado de ensino. Mas eu lembrei que o apóstolo Paulo ele disse o seguinte: ele disse que esses aprendizados que ele trouxe com ele, né? Então, assim, das leis, tudo aquilo que ele trouxe das escolas e tudo, ele pegou tudo e ele disse assim: isso tudo eu abro mão e deixo de lado, porque nada disso me serve, porque o meu chamado é para outra coisa. Então, mas preste atenção que quando ela disse assim, vocês sabem que esse Israel que agora está aí não é o Israel da Bíblia. Aquilo ali mexeu comigo. Eu disse, rapaz, ela pode entender de qualquer outra coisa, mas dentro da Bíblia. Da Bíblia entendo eu, e da palavra de Deus temos que entender nós. Amém? Então o conhecimento está em nós. Nós lemos a Bíblia exatamente para isso.
E aí eu disse para ela, você está muito enganada em achar que esse Israel não é o Israel da Bíblia. Eu digo com toda certeza que esse Israel é o mesmo Israel da Bíblia. Aí ela disse assim, Israel não é cristão. Eu digo, de fato Israel não é cristão. Isso é fato. Nós devemos saber disso, que Israel não é cristão. Eles não seguem a Cristo como nós seguimos. A não ser aquele que se converte ao cristianismo. Aí sim, ele segue a Cristo, ele passa a seguir. Então, nós temos essa certeza. Eu falei para ela, eu disse, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Se esse Israel não é o mesmo da Bíblia, o porquê que o Getsemane está exatamente onde hoje esse Israel está? E me dê algumas outras... eu vou te falar pela história, eu vou te falar por evidências. Onde que está o Gólgota? Onde que está o Getsemane? Onde que está o templo, o tabernáculo? Onde é que ele está? Eu comecei a falar exatamente dentro da história, porque eles gostam muito de história, né? Então vamos falar de história, porque a Bíblia também é história. Se tem um livro mais profundo sobre história, é a Bíblia. E nós podemos nos amparar nela. E se nós formos ver o que diz a palavra de Deus, fala que isso foi uma promessa a um homem chamado Abraão. Na verdade não era Abraão, mas sim Abrão. Deus apareceu para ele. E a Bíblia diz que Deus falou para esse homem, falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Deus estava naquele momento separando um homem para a criação de uma nação, para a criação de um povo, o qual, por isso que Deus disse assim para ele, sai do meio da tua parentela. Ele disse assim, separa, porque o que eu tenho para ti é algo separado. O que eu tenho para ti é um povo que vai ser separado de ti. Por isso que ele falou, eis que te farei um grande povo, porque ele disse assim, ó, em outras palavras, ele disse, não te importa de sair do meio da tua parentela, porque eu vou fazer um novo povo, eu vou fazer uma nova linhagem da sua pessoa. Você vai ser abençoado. Eu quero dizer para você que, irmão, você que está aqui, Israel é um povo abençoado. Se você for ler a respeito da renda per capita por pessoa em Israel, é uma das nações mais ricas do mundo. Quando se fala de renda per capita, de divisão, é uma nação assim que olha-se para Israel e vê ela é uma nação pequena. E se alguém prega que esse Israel não é o mesmo Israel de antes, de fato esse Israel que hoje está não pode se comparar com o passado, porque na verdade esse Israel que está aí hoje luta por algo que foi tirado deles. É só você ver e puxar os mapas da antiguidade, que cada parte de Israel foi entregue ali onde eles estão, cada parte daquele território ali foi entregue às 12 tribos de Israel. Mas você começa a estudar, a encontrar a história, e você vê que Deus falou para ele que engrandecerei teu nome. As pessoas têm ódio. E aí eu falei assim, é incrível que vocês atacam Israel, mas por que vocês não falam da Rússia que está atacando a Ucrânia? Eu disse, por todo esse tempo vocês nunca falaram da Rússia aqui. Mas por que Israel? Porque Israel, vocês acham que vocês falando mal de Israel, vocês estão atacando os cristãos. Mas de fato estão, porque Deus disse que nós temos que orar pela paz em Jerusalém. Mas isso não indica que Israel, ela é isenta, irmão. Presta atenção no que eu vou falar para ti. Não indica que Israel está isento do julgamento de Deus, jamais. Israel, aqueles que não se convertem ao cristianismo serão julgados, segundo o apóstolo Paulo fala, a carta aos Romanos diz que eles serão julgados segundo a lei, porque eles ainda acreditam na lei, e eles acham que seguem a lei, né? Mas a própria Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser um, que se chama Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo João teve a visão, né, de que ninguém podia desatar os selos. Mas a Bíblia diz que uma voz bradou e diz, não chores, né? Tem um que é capaz, tem um que cumpriu todas as coisas, e esse alguém foi Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que a nação judaica,
antes mesmo, e quando eu falo de nação judaica, eu estou falando da nação de Israel, antes mesmo deles serem criados, irmãos, a Bíblia diz que Deus tinha falado a um homem chamado Abrão. Ele disse assim: eu te abençoarei. Ele disse: eu engrandecerei o teu nome. É por isso que o nome de Israel, ele incomoda, porque a Bíblia diz que o Senhor falou a Abraão: eu engrandecerei o teu nome. Apesar de ser uma nação pequena, mas é uma nação que ela é o reloginho do mundo. Todos os olhos do mundo estão voltados para Israel. Porque de fato, eu vou dizer assim para você, é o relógio, é o termômetro. Todos eles estão voltados para ali, mas uma nação tão pequena, mas incomoda, porque essa nação, a palavra de Deus diz que o Senhor colocaria o nome dela sobre todas as outras nações. Isso incomodaria, realmente incomoda. Louvado seja Deus por isso, porque isso foi promessa de Deus para Abraão há milhares e milhares de anos, e até hoje esse nome incomoda. Até hoje as pessoas têm raiva, ódio de Israel. E eu falei assim: vocês não, em nenhum momento falaram quando o grupo Hamas atacou Israel. Em nenhum momento vocês chegaram aqui e falaram que o grupo Hamas pegou e degolou crianças, pegou e tacou fogo nas mulheres, pegou e abusou das mulheres. Em nenhum momento vocês defenderam. Mas agora, porque Israel está se defendendo e revidando aquilo que os ataques que eles estão recebendo, agora vocês se levantam para falar mal de Israel, para dizer que Israel é uma nação que é terrorista. De maneira nenhuma, irmãos. Eu conversei com alguém, empresário em Manaus, alguém que tem um grande empresário que tem em Manaus. Ele é palestino, e ele conversou comigo. Ele disse, ele entrou no carro, eu estava fazendo aplicativo, ele entrou no carro e perguntou meu nome. Eu vi que o nome dele era estranho. Ele perguntou meu nome, ele disse: qual é o seu nome mesmo? Eu disse: meu nome é Israel. Ele disse: louvado seja Deus pelo seu nome. Presta atenção, um palestino. Na verdade, eles são irmãos. Você sabe disso. E a briga não é entre eles e os irmãos. Só tem uma coisa que eles têm muito ciúme. E o ciúme que ele fala é o templo. O templo para eles é sagrado. E hoje o templo está sobre os cuidados de Israel. Por isso, onde eles estão, onde eles estiverem, se eles estiverem aqui em Manaus, se eles estiverem em qualquer outro lugar do mundo, eles procuram exatamente para a direção do templo e eles olham para aquela direção, porque eles acreditam que esse templo é sagrado, mas de fato é. E eles têm uma reverência muito grande. E aí ele disse assim: eu gostei do seu nome, porque o seu nome é um nome de pessoa valente, assim como eu. Israel é um nome valente, é um nome que eu posso dizer assim, é um nome de uma pessoa que é batalhador, uma pessoa. E ele estava falando bem de Israel. Mas por outro lado ele disse assim: nós temos arsenais de mísseis, todos voltados para Israel. Todas as nações árabes ali, todas elas têm mísseis e mais mísseis. A qualquer momento que nós quisermos, nós podemos lançar milhares de mísseis contra Israel. Podemos, na cabeça deles, pode destruir, mas mesmo assim lá no fundo ele sabe que ele tem um poder, né, supremo que protege Israel. Em guerras aparecem anjos protegendo Israel. Em guerras aparecem seres, né, aqueles falam seres de outro mundo, onde na verdade nós sabemos que são anjos de Deus que protegem aquela nação. Porque Deus falou a respeito disso. Agora preste atenção que esse nome Israel, depois eu falo um pouco mais. No capítulo 32 de Gênesis, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. A origem, você vê pela primeira vez o nome Israel em Gênesis capítulo 32, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. E Jacó era filho de quem? De quem, irmãos, que eu falei ainda agora? Jacó era filho de Isaac, era neto de... Entenda que Deus fez uma promessa.
Deus falou que engrandeceria o nome de Abraão. E agora Deus aparece para Jacó. As promessas, eu quero dizer para você aqui, segundo a tradição e segundo aquilo que está dentro da palavra de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Esse mesmo Deus que abençoou Abraão é o mesmo Deus que abençoa você aqui. E tem algumas coisas talvez que não verá se cumprir na sua vida enquanto você estiver vivo. Mas pode ter certeza que as promessas de Deus... Desculpa, irmão. Se os teus filhos, se os teus netos permanecerem na presença do Senhor, as promessas irão se cumprir na vida deles. Quantos recebem essa palavra, diga amém. A promessa de Deus, vocês poderão não ver a promessa se cumprir, mas os filhos dos teus filhos irão viver as promessas de Deus, assim como o neto de Abraão viveu a promessa de Deus. A Bíblia diz que Deus trocou o nome dele e disse: portanto, seu nome será Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Deus já tinha dito assim, ó: você lutou com Deus e prevaleceu, e com os humanos também. Você é forte, você é guerreiro. Israel é forte, irmão. Não pense você que Israel é fraco, Israel é forte. Eu estava vendo que alguns comentaristas estavam analisando e falando a respeito dos ataques que Israel tem feito. Israel tem atacado exatamente os líderes daquela nação que é o Irã. Tem atacado exatamente os comandantes, exatamente aqueles que comandam a nação. E eles têm sido certeiros, irmão. Os mísseis que são lançados por Israel, eu vou falar assim, que são muito estratégicos. Eles encontram onde está a pessoa e eles lançam. Eles não saem lançando mísseis que nem o Irã faz, não, em todo Israel, de qualquer jeito, não. São muito peritos. É uma coisa fora de série. Israel é uma nação muito abençoada. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer assim, eles disseram assim, que Israel tem algo que eles não aceitam. Sabe o que é? Dizem que eles acreditam muito. Preste atenção, você vai entender por que Israel é muito rico, é muito próspero. Porque eles acreditam verdadeiramente que Deus dá riqueza para eles. E sabia que quando eles veem uma pessoa que não é próspera, eles não querem nem estar perto dessa pessoa. Porque eles dizem que se aquela pessoa não tem prosperidade, é porque Deus não está abençoando ela. E se Deus não está abençoando, é porque ela está distante de Deus. Eu fico analisando e vendo, mas de fato é. Porque a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: abençoarei, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. Tu serás reconhecido, o teu nome, para ir mais à frente, para nós não demorarmos tanto. A Bíblia diz a promessa de Deus a Israel. Então a palavra de Deus diz assim: então Deus lhe declarou, teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Como surgiu esse nome? Foi Deus que deu esse nome. Foi Deus que olhou para Jacó e disse assim: Jacó, teu nome será Israel a partir de hoje. A partir de hoje teu nome será Israel. Ali fundou-se o nome Israel. Deus afirmou a Jacó. Ele disse assim: eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele disse assim, a partir dali Deus disse para ele, disse assim: ser fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus intocáveis descendentes. Deus disse para Jacó: Jacó, de ti virão as tribos, de ti virão os reis.
de ti a tua descendência será intocável. Ninguém toca na tua descendência. Isso é promessa de Deus, irmão. Isso foi Deus que prometeu. As pessoas não entendem, mas meu Deus, tantos ataques, não acontece nada com Israel. Deus disse: vocês serão intocáveis, seus descendentes. Ele disse assim: olha só o que Deus disse para Jacó: eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e a tua posteridade depois de ti. Depois daí você sabe que nasceram as tribos de Israel. Veio Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. A partir dali começou a formar a nação judaica. A nação do qual viria o Salvador. Jesus veio de qual tribo, irmãos? Você lembra de qual tribo que veio Jesus? Da tribo de... A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Aí eu entendo porque que Deus disse a Abraão: eu vou engrandecer teu nome. Porque Jesus é descendente de Abraão. Porque Jesus é descendente de Isaque. Porque Jesus é descendente de Jacó. Porque Jesus é descendente de Judá. E por isso que Deus disse: eu vou engrandecer o teu nome. Teu nome será engrandecido. Quando Deus escolhe uma nação, Ele não escolhe para que essa nação seja envergonhada, mas Ele escolhe essa nação para que essa nação seja engrandecida. Louvado seja o nome do Senhor. Fale para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, as promessas que Deus fez a Abraão, elas servem para nós também. Assim como Deus engrandeceu ele, Deus também irá engrandecer a igreja, e tem engrandecido a igreja do Senhor. Deus está aqui neste lugar. Quando eu falo de Israel, irmão, eu sinto a presença do Senhor. Quando eu falo da igreja, porque a igreja é a menina dos olhos do Senhor, eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele irá fazer. Deus ainda tem muito mais a fazer sobre todos nós. Eu quero encerrar nesta noite. Eu quero encerrar lendo exatamente o texto que o pastor Juvenal leu aqui. Preste atenção. O livro de Salmos, capítulo 122. Aleluia, 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 aleluia. Súplica pela paz em Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eis que os nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno. De quem são as tribos, irmão? Do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Quando ele fala assim, conforme o mandamento dado a Israel, é conforme o mandamento dado a Jacó. Deus deu um mandamento a ele. Ele diz assim: lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Ele diz assim: rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. Quantos querem ser prósperos? Ame Jerusalém, porque a Bíblia diz assim: prosperem aqueles que te amam, ó Jerusalém. Olhe para Jerusalém e tenha amor por Jerusalém. Não deixe com que essas filosofias de agora, esses ensinamentos, façam com que você venha escarnecer da fé, daquilo que foi te ensinado. Aleluia. A Bíblia diz: haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos companheiros,
suplicarei a paz esteja contigo. Por amor à casa do eterno nosso Deus, buscarei para sempre o teu bem. Aleluia. Coloque-se de pé nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Se você bem soubesse, irmão, a pessoa que amaldiçoou Israel, ela recebe maldição. O presidente da Venezuela foi antes desse agora, era o Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele amaldiçoou Israel. Ele disse: seja maldito Israel. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu oro muito a Deus para que o nosso governante não diga com a sua boca isso. Eu oro a Deus. Eu disse: Senhor, segura a boca dele. Porque desde quando Hugo Chávez disse que Israel era maldito, a Venezuela caiu em terror, em desgraça. E era rica. Era uma das maiores potências na América do Sul. Uma das maiores economias. E dizem, aqueles que conhecem a história, os próprios irmãos da Venezuela dizem que todos os mais próximos de Hugo Chávez, que tem a linhagem dele, todos estão morrendo de câncer. Mas tenha cuidado, irmão. Não pegue corda das pessoas que ficam amaldiçoando Israel. Não, de maneira nenhuma. Porque Israel, ele tem um guarda. E se você quer ser abençoado, esteja do lado desse guarda. Não é que diz aquele: o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Quem é? Jesus, teu nome é meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. Quem que governa a sua vida, irmão? O mesmo Deus que guarda Israel é o mesmo Deus que te guarda. O mesmo Deus que protege Israel é o mesmo Deus que protege essa igreja, pastor. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo, a promessa está sobre ti. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: irmão, a promessa está sobre ti. A promessa está sobre ti. Diga assim: nenhum mal te sucederá, irmão. Praga nenhuma chegará à tua tenda, irmão. Porque o Senhor dará a ordem aos seus anjos, diz a palavra de Deus. Se você ora por Israel, se você intercede por Israel, você é digno de bênção, é digno de paz, é digno, sim, porque diz a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, santo é o